Segunda carta que João escreve, a segunda carta só tem um capítulo, ou cada versículo é um capítulo. E eu quero ler a partir do versículo 7. Segunda carta escrita pelo apóstolo João, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, e esses enganadores não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Esse João é o mesmo que escreve o Evangelho e também escreve o livro de Apocalipse. E quando João está dizendo que existem enganadores que têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, ele está refutando uma heresia que existia no século I, chamada gnosticismo. O que diziam os gnósticos? Eles diziam que Jesus não poderia ter encarnado porque o mal reside na matéria. E se Jesus era o Messias, logo ele não poderia possuir a matéria, porque a matéria por si só ela é perversa, ela é malvada. Então João está dizendo que esses enganadores saíram pelos mundos, confundindo a mente do povo, dizendo que Jesus não veio em carne, não foi encarnado. Versículo 8 diz assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Porém, quando eu olho para o evangelho enfraquecido dos evangélicos, eu percebo que a gente está destruindo tudo que os apóstolos, os evangelistas fizeram no início. Versículo 9 diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas o ultrapassa, vai além do ensino de Cristo, não tem Deus. Eu vou voltar a repetir isso. Aliás, vamos ler todos juntos esse verso, bem forte, vamos lá? 1, 2, 3 e já. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. João diz: se alguém chegar até vocês e não trouxer o ensino verdadeiro, por favor, não o recebam em casa. Aliás, nem o cumprimente. Sabe por quê? Porque quem cumprimenta ou quem saúda aquele que é enganador e que prega a mentira, torna-se participante das suas obras malignas. Só de ler esse texto nós poderíamos fechar a Bíblia e ir para nossa casa. Tem muita gente se tornando participante das obras malignas porque tem sido complacente com esse evangelho enfraquecido, pregado por esses enganadores que se intitulam como evangélicos. Eu quero dizer para você, ou iniciar essa segunda mensagem, olhando para esse texto e dizendo que, na minha concepção, embora existam várias vertentes e várias teorias, aqui nós temos uma opção de gente que estuda a Bíblia. Aliás, a Terceira Igreja Batista é uma igreja onde o povo estuda a Bíblia. E eu sei que você tem o seu ponto de vista acerca dessa carta de João, mas na minha concepção, é muito provável que João esteja escrevendo essa carta para uma igreja. A Bíblia diz que ele começa essa carta endereçando ou destinando a carta, o título que ele apresenta é A Senhora Eleita. Então, alguns dizem que possivelmente era um título isso, outros dizem que poderia ser uma mulher, outros até afirmam que essa mulher era Maria, mãe de Jesus. Porém, eu prefiro concordar com a grande maioria, ou com o senso comum teológico, que diz que essa carta, provavelmente, João está escrevendo e endereçando a uma igreja. E João, nos versículos 8 e 9, versículos que nós lemos, João faz severas, ou traz contundentes orientações acerca dos falsos mestres. Gente, uma coisa é fato: existem falsos mestres nos dias atuais. O problema é que nós somos impressionados por aquilo que nós vemos. Basta alguém falar em nome de Deus com uma certa técnica de oratória ou retórica, saber ter presença de palco, saber utilizar-se de alguns jargões evangélicos, que se nós sentirmos arrepio, nós olhamos e falamos assim: batata, profeta ou profetiza de Deus. Cuidado, porque conforme Jesus escreve nos evangelhos,
Jesus diz que existem falsos profetas ou existem pessoas que falam em nome de Deus, mas que nunca tiveram Deus, e quando esse céu se rasgar e Jesus voltar, elas irão argumentar com Jesus dizendo: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, no teu nome nós fizemos uma porção de gente crer no teu senhorio. Porém elas ouvirão de Jesus o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, porque no reino do meu Pai só entra quem faz a vontade do meu Pai. Existem falsos profetas, existem falsos mestres, e João nessa carta está orientando acerca desses falsos mestres. Segundo João, estes falsos mestres são identificados como os enganadores. E por que eles são enganadores? Porque eles ficam afirmando que estão expressando um cristianismo verdadeiro, e esse cristianismo que eles estão apresentando tem novos métodos, é um cristianismo melhor. Porém, na grande verdade, o que esses falsos mestres, enquanto enganadores, estão fazendo é destruir, é minar o verdadeiro fundamento da doutrina de Cristo. Por isso que João, no capítulo 1, ou nesse evangelho, ou nessa carta, melhor dizendo, no versículo 9, ele diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, ultrapassa o ensino de Cristo, não tem Deus. Tem muita voz, dita voz profética no tempo atual, dizendo que tem Deus, mas na verdade não tem Deus. Porque esse evangelho enfraquecido dos evangélicos é um evangelho que ultrapassou a doutrina de Cristo. É o que diz o versículo 9. Aliás, vamos deixar esse versículo 9 na tela, por favor. João está dizendo: aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, aquele que vai além. Interessante que quando você pega a Bíblia, pega esse texto, especificamente o verso 9, e submete a sua apreciação, o texto original, a palavra literal, a tradução literal da palavra grega que aparece, é ir adiante. É ir à frente, é ir adiante deixando algo para trás. O que João está dizendo na carta é o seguinte: cuidado com essas pessoas que são enganadoras, são falsos mestres, é um evangelho enfraquecido, porque eles ultrapassaram, eles foram adiante, só que eles foram adiante e deixaram Jesus para trás. Se eu fosse dar um tema para o nosso bate-papo hoje, eu diria o seguinte: ultrapassaram a doutrina de Cristo. Não, nós temos que ser atuais, nós temos que estar contextualizado. Aliás, a terceira igreja prega o sermão de que nós não podemos viver em Canaã com a mentalidade que vivíamos no deserto. Nós temos que ser uma igreja contextualizada. Temos sim, concordo em gênero, número e grau, desde que nós avancemos sem deixar Jesus para trás. O que João está dizendo é que esse evangelho enfraquecido, os evangélicos, deixou Jesus para trás. Jesus não está no evangelho há muito tempo. O que o apóstolo João está dizendo claramente é que esses enganadores que um dia estiveram como crentes, eles deixaram para trás os princípios da vida cristã. João está dizendo que todo aquele que vai além, todo aquele que vai à frente, todo aquele que ultrapassa a verdadeira doutrina de Cristo, todas essas pessoas não têm Deus, estão vazias de Deus, falam em nome de Deus, dizem que receberam revelação de Deus, mas estão vazias de Deus. Por quê? Ultrapassaram a doutrina de Cristo. Eu não creio, e continuo não crendo, no evangelho enfraquecido pregado pelos evangélicos. Por que eu não creio? Porque eles ultrapassaram a doutrina de Cristo. Você está aqui comigo? Diga amém. Está conseguindo entender? Eles foram além, eles avançaram, mas deixaram Jesus para trás. Eu não creio nesse evangelho enfraquecido dos evangélicos, porque eles dizem que é um evangelho para frente, é um evangelho atual, mas na verdade eu chego à conclusão que quando alguém se preocupa mais em ser atual do que ser verdadeiro,
acaba sendo, na verdade, um grande enganador e mentiroso e está vazio da presença de Deus. Eu volto a uma frase que eu citei na semana passada, de Rick Warren, que ele diz assim: quando Cristo voltar, Ele não vai querer saber se nós fomos politicamente corretos, mas Ele vai querer saber se nós fomos biblicamente corretos. Eu não creio no evangelho enfraquecido dos evangélicos, porque esse evangelho enfraquecido dos evangélicos é um evangelho que ultrapassou a doutrina de Cristo, se tornando um evangelho plural. A singularidade de Jesus, ou a singularidade ensinada por Jesus, foi transformada em pluralidade, ou seja, não há mais espaço para valores absolutos, gente, tudo se tornou relativo. É um evangelho subjetivo. É um evangelho onde não existe mais conceito de valores absoluto. O evangelho enfraquecido dos evangélicos é tão subjetivo, é tão relativo, que a verdade desse evangelho apresentado por eles depende da interpretação de cada pessoa. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, até porque a minha cosmovisão, a minha visão do mundo é diferente da sua, a minha forma de enxergar as coisas é diferente da sua. Precisamos levar em consideração a nossa cultura, de onde nós viemos, as nossas origens, as nossas experiências dolorosas. Isso é o que diz o evangelho enfraquecido dos evangélicos. Por quê? Porque é um evangelho plural, é um evangelho subjetivo, é um evangelho que não conhece valor absoluto. Tudo se tornou relativo, tudo se tornou subjetivo. Não existe conceito de absoluto. O que é pecado para você pode, sob a minha interpretação, não ser pecado para mim. Até porque pecado é resultado da interpretação que eu faço. Eu não acredito nesse tipo de evangelho. Eu não acredito no evangelho que está enfraquecido, onde não existe uma única verdade. O evangelho é plural porque eles dizem que existem várias verdades. E quando a gente olha para o evangelho do reino e da graça, o evangelho do reino e da graça não traz várias opções. O evangelho do reino e da graça traz um caminho. Você quer ir para o céu? Só existe uma forma. Não é pagando a bênção que você quer receber numa igreja evangélica. Não é ungindo o pé da profetisa que nem nós vimos essa semana. Não é comprando com R$1.000 uma vassoura ungida, do jeito que estava no Facebook essa semana. Não, se você quer ir para o céu, não existe pluralismo, não existem várias verdades, existe uma única verdade. Se você quiser ir para o céu, só existe um caminho, one way, ou seja, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém entra no reino do meu Pai, a não ser por mim mesmo, disse Jesus. E a gente olha para esse evangelho enfraquecido dos evangélicos, e a gente fica pensando nesse negócio, não, existem várias verdades. Eu fico pensando comigo, um evangelho que não tem uma verdade absoluta, um evangelho onde não existe uma única verdade, um evangelho que existe, que crê que existem várias verdades. Eu não acredito nesse evangelho, porque na minha opinião, quem crê em tudo acaba não crendo em nada. Não é verdade? Acaba não crendo nada. Por isso que você olha para esse evangelho enfraquecido dos evangélicos, e os sacerdotes religiosos, cada semana eles têm uma revelação do alto. Esse ano nós vamos trabalhar com isso aqui, pá, aí o povo começa, é a revelação de Deus, apareceu para mim, eu sou o profeta, olha, a visão de Deus para a igreja vem através do púlpito, aí começa, e tal, aí quando o povo começa a engrenar, irmãos, olha, vamos mudar a direção, porque Deus revelou outra coisa. Mas a grande verdade, Deus não revelou nada. O que está acontecendo é que esse sacerdote religioso quer implantar no coração da igreja uma visão pessoal dele, cujo objetivo é atender às suas conveniências pessoais e não promover a glória de Deus. Eu não creio nesse evangelho. Esse evangelho dos evangélicos está enfraquecido. Eu quero apresentar 3 razões que, na minha opinião, fazem com que esse evangelho enfraquecido dos evangélicos tenha ultrapassado a doutrina de Cristo. Você está pronto? Diga amém. Aperta o cinto.
Pode ser que você saia daqui hoje mais incrédulo. Pode ser que você queira se jogar na frente de um carro ao final da celebração, por saber que tudo que você fez até hoje nada mais é do que consequência de um evangelho enfraquecido pelos evangélicos. Esse evangelho ultrapassou a doutrina de Cristo, porque, em primeiro lugar, escreva, esse evangelho enfraquecido dos evangélicos, nesse evangelho existe um foco demasiado na experiência. Já parou para analisar? É um evangelho experiencial, empírico. Ou seja, o evangelho enfraquecido dos evangélicos é um evangelho cujo foco está nas experiências pessoais. Aliás, para o evangelho enfraquecido dos evangélicos, as minhas experiências possuem o mesmo grau de autoridade que a Bíblia. Basta alguém aparecer na nossa frente falando em nome de Deus, que se eu sentir, eu não quero nem saber se a Bíblia me dá embasamento para aquilo. O negócio é dizer, eu fui tocado, alguém chegou para mim e me entregou a profecia. Para com isso, filho. O diabo só aparece como diabo no inferno. Aqui ele aparece usando Bíblia, terno e gravata, andando em carrões, morando nos melhores lugares, inclusive dizendo que está falando em nome de Deus. Esse evangelho enfraquecido dos evangélicos é um evangelho que coloca ênfase na experiência pessoal, nas emoções, nos sentimentos. Eu não preciso conferir se o que eu estou sentindo ou o que eu estou sendo levado a sentir tem embasamento bíblico, até porque a experiência é pessoal. Logo, mesmo que não exista na Bíblia argumentos que validem aquilo que eu estou experienciando, não tem problema, é a minha experiência. E quando a gente olha para a Bíblia, Novo Testamento, a gente percebe que em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, encontra um povo de uma cidade chamada Bereia. E a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Atos 17, versículo 11 diz assim: os bereanos eram nobres, ou mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles receberam a mensagem com grande interesse, vírgula, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Aqui, ó. Você podia plantar bananeira, prometer céu aberto, que o bereano pegava a Bíblia e ia saber se tinha embasamento bíblico. Hoje basta um louco, um estelionatário em nome de Deus, chegar e pegar a palavra em nome de Deus numa igreja que se diz igreja de Deus e prometer que está vendo o céu aberto sobre a sua cabeça e Deus vai curar o câncer, Deus vai libertar da prisão, Deus vai abrir a porta para os cativos, que você já começa a tremer, você já começa a se emocionar, se rolar lágrima é porque Deus está agindo e começa no poder. E sabe o que acontece? No final você fica frustrado. Por quê? Porque é um evangelho enfraquecido que não tem o poder de Deus, ultrapassou a doutrina de Cristo. Eu não creio nesse tipo de evangelho. Eu não estou dizendo que você não possa sentir arrepio. Eu fico arrepiado em toda celebração que eu estou. Eu não digo que você não possa chorar. De quando em vez, eu choro. O que eu estou dizendo é que as suas experiências pessoais, o foco desse evangelho enfraquecido, as suas experiências, os seus sentimentos, nunca terão o mesmo grau de autoridade que a Bíblia. Você está conseguindo me entender, sim ou não? Eu não creio nesse evangelho empírico. Esse evangelho está tão enfraquecido que o foco está nas emoções. Logo, sentir é mais importante do que refletir. Pare com essa loucura da emoção. Estou arrepiado. Bota a mão na tomada, você vai ficar arrepiado.
Não coloque o foco do evangelho nas suas emoções, o seu sentimento, as experiências pessoais que você tem com Deus não podem e nunca terão o mesmo grau de autoridade da Bíblia. Submeta as suas emoções, submeta as suas experiências ao crivo da Bíblia e não tente submeter a Bíblia ao crivo das suas experiências pessoais. Conseguiu entender? Esse evangelho é enfraquecido. Aliás, esse evangelho é tão enfraquecido que o importante é ter as minhas emoções afloradas. O importante é ter meus sentimentos tocados. Gente, eu não acredito nesse evangelho enfraquecido. Eu não acredito num evangelho que se apoia nas experiências e emoções humanas. Porque um evangelho que se apoia nas experiências e emoções humanas e não se apoia na verdade absoluta da palavra de Deus, olha, esse evangelho é um evangelho subjetivo, não é um evangelho verdadeiro, não é o evangelho do reino, não é o evangelho da graça, na verdade é um evangelho enfraquecido pelos evangélicos. Ultrapassou a doutrina de Deus. Segundo lugar, esse evangelho enfraquecido dos evangélicos ultrapassou a doutrina de Cristo, porque além de colocar um foco demasiado na experiência, eu volto a dizer, não estou dizendo que você não tenha que ter experiência, o que eu estou dizendo é que as suas experiências nunca terão o mesmo grau de autoridade que a Bíblia. Esse evangelho, além de ter um foco demasiado na experiência, eu olho para o evangelho enfraquecido dos evangélicos e percebo que eles ultrapassaram a doutrina de Cristo. Sabe por quê? Olha para cá. Porque existe a ausência da Bíblia. Jesus, quando escreve Mateus, ou Jesus, quando inspira Mateus a escrever o evangelho que leva o seu nome, interessante que Jesus diz no capítulo 22, versículo 29 assim, sabe por que vocês erram tanto na vida? Porque vocês não conhecem nem o poder, vocês estão enganados porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês são enganados porque existe a ausência da Bíblia. Vocês não conhecem. Eu me lembro, pastor Edson Queiroz, da Primeira Igreja Batista Santo André, São Paulo, uma vez falando desse texto, ele disse que Jesus nesse texto está falando sobre 4 tipos de igreja. Ele diz que esse texto afirma existir uma igreja que conhece as Escrituras, mas não conhece o poder. Aí alguém diria assim, Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Existe um outro tipo de igreja, que é aquela que conhece o poder, mas não conhece as Escrituras. Aí diz assim, a igreja pentecostal. Da minha seita eu dou o nome, das outras não, né? Só que a Bíblia diz também que existe um outro tipo de igreja que não conhece nem uma coisa nem outra, nem o poder nem a Escritura. Aí talvez você diga aí algumas aí, né? Só que existe um quarto tipo que talvez, ou talvez não, na minha opinião, é a melhor opção para a gente. Uma igreja que conheça tanto as Escrituras quanto o poder. Uma igreja que examine a Bíblia e submeta à Bíblia tudo aquilo que acontece na minha vida e ao redor de mim, mas uma igreja também que tem o poder do Espírito Santo, de ver endemoniado e acreditar que expulsar demônio não é característica de um movimento neopentecostal, mas expulsar demônio faz parte de uma autoridade que Deus ou Jesus entregou à igreja. Jesus disse, olha, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado, porque eu estou dando autoridade a vocês de quê? De quê? De expulsar demônio, de orar com as mãos impostas sobre os enfermos e eles serem curados, de falar em outras línguas, de beber algo mortífero e não lhe causar dano algum.
problema é que o evangelho está tão enfraquecido hoje, que existe ausência da Bíblia. Um líder bem viajado, um americano nativo, declarou certa vez que a igreja nunca cresceu tanto como tem crescido nas últimas décadas, porém, a igreja cresceu de forma anomalíaca, defeituosa. O crescimento da igreja foi um crescimento ruim. Por quê? Porque a igreja cresceu quilômetros em largura, uma porção de gente, mas cresceu poucos centímetros em profundidade. Por quê? A ausência da Bíblia. Se nós juntarmos as multidões que acorrem aos templos religiosos e aos domingos à noite, dizendo que vão adorar a Deus, e perguntar quais são os 12 livros históricos do Velho Testamento, olha, vai dar vontade de tomar um remédio para ter um sono profundo, de tanta decepção. Eu não quero nem correr o risco de pedir você para recitar. Existe ausência da Bíblia. Como aquele pastor aqui em Serra, que disse que a Bíblia dava base para ele ter relação sexual com as irmãs da igreja, porque ele leu no livro do profeta Oséias, Deus dizendo, vai lá e adultera. Além de ser analfabeto bíblico, é também analfabeto na gramática, é tão burro que não sabe enxergar um acento. E o problema não é ele ser burro, o problema é que a burrice dele contamina todos os demais pastores, porque essa sociedade que nivela por baixo, quando tem experiência ruim com pastores que manipulam a mente humana, que exploram pessoas, que assaltam pessoas no bolso e na fé, essa sociedade olha para todos os pastores e diz o seguinte, todo mundo da mesma laia, todo mundo do mesmo nível. Não é. Assim como existem bons médicos e péssimos médicos, assim como existem bons dentistas e péssimos dentistas, assim como existem bons contadores e péssimos contadores, assim como existem bons psicólogos e péssimos psicólogos, assim como existem bons assistentes sociais e péssimos assistentes sociais, assim como existem bons professores, péssimos professores, bons advogados, péssimos advogados, existem bons pastores e péssimos pastores. O problema é que a sociedade olha e diz assim, todo mundo é igual. Igual eu aprendi no Rio de Janeiro, que é um caminhão cheio de japonês em cima. A igreja cresceu poucos centímetros em profundidade. Você está aqui comigo? Eu ainda não cheguei na metade. Gente, a ausência da Bíblia nesse evangelho enfraquecido dos evangélicos traz mais ênfase no homem do que ênfase em Deus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, presta atenção, pode ser que Deus revele para você agora como esses enganadores que João está denunciando se dão bem nas igrejas de Cristo. Presta atenção, sabe por quê? Simples. Quem não conhece a verdade, qualquer coisa que lhe é apresentada como a verdade e tem cheiro de verdade, a pessoa aceita como verdade. Então a primeira coisa que esses homens fazem é manter o povo na ignorância bíblica. Um outro segmento religioso tem essa prática, de levar os seus fiéis para determinada programação e ter uma homilia que sempre se repete, e os fiéis nunca foram orientados a lerem Bíblia. Os que leram Bíblia tiveram as escamas dos olhos retiradas e entenderam que o verdadeiro evangelho não é aquele que ele aprendeu, mas é o evangelho de Cristo, do reino de Deus. A ausência da Bíblia mantém o povo na ignorância. Quanto menos eles conhecerem da Bíblia, mais fácil será manipular a mente deles. Seja liberto, meu irmão. Seja liberta, minha irmã. Aliás, eu quero, como um bom pastor batista, profetizar sobre a sua vida. E se você chegou aqui aprisionado por esses enganadores que ultrapassaram a doutrina de Cristo, eu quero profetizar a libertação do reino de Deus sobre você, em nome de Jesus. O reino dos homens diz que existe elite, existe o clero, existem as cadeirinhas, Pai, Filho, Espírito Santo, aí senta lá, poltrona confortável. O povo que doou dinheiro para comprar a poltrona está lá, com a traseiro no banco, madeira.
E está lá, e tal, honra ao pastor. Que honra, meu irmão! O evangelho do reino diz que o maior líder da história não veio receber honra, ele veio dar a vida para resgatar pessoas. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para muitos. Para com isso! Para com esse negócio, é loucura, gente! Não, pastor, não pode pegar peso. Como é que é? Não pode pegar peso? Por quê? Está fraco? Vai tomar então vitamina. Biotônico Fontoura. Entendeu? Me permita dar um exemplo. Eu tenho que dar um exemplo da terceira igreja, que é onde eu vivo. Retiro de carnaval. Alguns irmãos, Bill e Renata, por exemplo, chegaram para a igreja, foram no retiro de carnaval. Depois eles vieram me questionar. Porque primeira vez que eles viram um pastor da igreja no retiro de carnaval, sendo o último a comer, servindo todo mundo, pegando vassoura, limpando o prato e servindo pessoas. Por quê? Porque não existe no reino de Deus hierarquia. Aliás, existe. No reino de Deus, a hierarquia é para baixo. Você quer ser o primeiro da fila? Lucas 22 diz assim, vai para o final da fila. Ah, você quer ser o grande no reino? A Bíblia diz, torna-se o menor. Enquanto os líderes da atualidade estão atrás de títulos, o maior líder da história sempre esteve à procura de toalha, gente, para servir. Aí tem aquela... Maneiro é festa de casamento. Vai todo mundo para a recepção. Aí daqui a pouco tem a entrada triunfal em Jerusalém. Chega o pastor e a esposa. Isso é patético. Isso é patético. Para não dizer outro adjetivo. É patético. Esse é o evangelho enfraquecido. Esse não é o evangelho do reino. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho medo de ninguém. Nem do diabo e dos demônios. Porque se eu tivesse, eu não seria pastor do reino da graça. Então não precisa ficar aí, Senhor, controla o pastor. Não controla nada não. Porque tem gente que fica aí no banco falando, é verdade. Tem gente que fica sentadinho no banco, Senhor, controla, Senhor, e não controla nada não. Eu repreendo esse seu alto senso de controle, entendeu? Ai, gente. Esse evangelho enfraquecido dos evangélicos tem ausência da Bíblia. Olha aqui, presta atenção aqui. Tirou a Bíblia do evangelho, o evangelho se torna manipulativo. Por isso que eu digo que esse evangelho é um evangelho enfraquecido, porque é um evangelho orientado pelo sucesso. Não é verdade? É ou não é, gente? Claro. Sua vida não está prosperando, meu irmão, sabe por quê? Você está em pecado. Você é tão burro, biblicamente falando, que você não aprendeu que nem todo sofrimento é consequência de pecado. Você não leu o livro de Jó? Existia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviado do mal. Homem não existia, homem rico no Oriente como ele. Frações de segundo, do mais rico se tornou o mais miserável. E chegam os 3 amigos que estão aí nas igrejas evangélicas do evangelho enfraquecido. Você pecou. E Jó fala, eu pequei? Peraí, rapaz, você está doido? Não, você pecou. Vasculhe a sua vida. Rapaz, se tivesse psicólogo naquela época, ia ficar rico com Jó, porque não é possível. Os amigos chegam e falam assim, você pecou, cara. Eu não pequei. Pecou, rapaz, vasculhe a vida. Puxa lá. Puxa, você está querendo esconder pecado e tal. E esse... Será que isso não acontece hoje? Nesse evangelho enfraquecido dos evangélicos? Só que é interessante, olha como o evangelho do reino de Deus e da graça de Deus é fantástico, porque esses 3 homens, eles pisam em Jó, acusam injustamente, já não bastava o sofrimento de Jó, agora conviver com a acusação dos seus amigos. Só que a Bíblia diz no capítulo 42, último capítulo do livro de Jó, que os 3 amigos ficaram doentes e só foram curados depois que Jó orou sobre eles. No evangelho enfraquecido pelos evangélicos, sabe qual é a melhor forma de retribuir ou de apagar as mágoas ou lidar com as mágoas provocadas por pessoas
pessoas que fizeram aquilo que nos desagradaram, é nutrindo vingança por elas, é tentando tirá-las da função, é tentando sufocá-las, é tentando calar a boca de cada uma delas. Mas no reino de Deus, no Evangelho da Graça, segundo a experiência de Jó, a melhor forma de lidar com a mágoa é orando por quem nos magoou. A Bíblia diz que quando Jó ora pelos 3 amigos, versículo 10 a 12 do capítulo 42 diz: Deus virou o cativeiro de Jó, de sorte que o segundo estágio foi mais abençoado que o primeiro estágio. A Bíblia foi retirada desse evangelho enfraquecido. Gente, é muito show, é muito show. Concordam que existe muito show? É muito show, é muita música, é muito louvor, é muito congresso, é muita campanha. E se tem campanha, tem que ter mais campanha, porque não pode quebrar o elo. Isso aqui é o novo elo, é muita corrente, é muito voto, é muita entrega de dinheiro, mas é pouco ensinamento da Bíblia. Quando é que vão fazer campanha para ensinar a Bíblia, ao invés de ficar fazendo campanha para enriquecer o sacerdote religioso? Nunca houve tantos animadores de auditório, e nunca houve tantos ou tão poucos pregadores genuínos da palavra da verdade. Nunca os evangélicos louvaram e cantaram tanto a Deus e para Deus, mas também nunca foram tão analfabetos da Bíblia. Há uma ausência da Bíblia, gente. A Bíblia perdeu o lugar central na pregação da igreja. Cada vez mais e se torna perceptível que as pessoas vão à igreja em busca de entretenimento. E elas ficam chateadas, elas se sentem confrontadas, elas saem chateadas quando são confrontadas pela verdade bíblica. Kroll, em um dos seus livros chamado Back to the Bible, Retorno à Bíblia, ou De Volta à Bíblia, ele afirma que quando a igreja se torna um centro de entretenimento, a primeira consequência é que o conhecimento bíblico é sacrificado, e depois do culto, quando não há Bíblia, as pessoas podem voltar para casa com um sorriso no rosto, mas voltam com vazio na alma. Voltam com vazio na alma. Eu não acredito num evangelho que omite o verdadeiro e fiel ensino da palavra de Deus. Olha, eu creio num evangelho poderoso, amém, gente? Eu creio num evangelho que não negocia os princípios absolutos da palavra a despeito de como o homem irá se sentir ou reagir. A Bíblia é a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, primeiro ponto, eu disse que os seus sentimentos, as suas experiências, as suas emoções não têm o mesmo grau de autoridade que a Bíblia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que considera a Bíblia como autoridade máxima no campo da religião. A Bíblia não contém a palavra de Deus, como diz os liberais teológicos, como dizem os modernistas. A Bíblia, ela não se torna a palavra de Deus à medida que eu leio, como dizem os neo-ortodoxos. Não, a Bíblia é a palavra de Deus em absoluto. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, autoritativa, infalível, suficiente, única regra de fé e prática. Não pode haver ausência da Bíblia, gente. A Bíblia é a palavra de Deus, livre de erros, livre de fraudes, livre de engano. Ela não pode errar, porque ela é a revelação verdadeira de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu não acredito, francamente, eu não acredito num evangelho enfraquecido onde há ausência da Bíblia pelo simples fato dos seus líderes religiosos não ensiná-la, porque não a conhecem. Eu acredito num evangelho que faz da Bíblia a autoridade máxima no campo da religião. Eu termino dizendo o seguinte: esse evangelho enfraquecido dos evangélicos, ele ultrapassou a doutrina de Cristo, porque ele tem o seu foco na experiência, porque ele tem ausência de Bíblia. Mas eu termino dizendo o seguinte: esse evangelho está enfraquecido, porque existe um esvaziamento do conteúdo teológico. O evangelho enfraquecido dos evangélicos é vazio.
O evangelho enfraquecido dos evangélicos é superficial. Em muitos momentos pode até impressionar a mente de quem ouve, mas sempre falha na missão de tocar no coração. Porque é um evangelho falido, é um evangelho enfraquecido, fracassado, vazio, superficial. É um evangelho que tem muitos suspiros, muitos gemidos, muitos sussurros. É muito olho fechado, gente, é muita mão levantada para o alto, mas é um evangelho que tem pouco arrependimento, tem pouca convicção de pecado, tem pouca ou quase nenhuma mudança de vida, tem pouca santidade, está esvaziado de conteúdo teológico. William Booth, grande pregador metodista, fundador do Exército da Salvação, certa vez disse algo fantástico: esse evangelho enfraquecido dos evangélicos é um evangelho que vive uma religião sem Espírito Santo, vive um cristianismo sem Cristo, vive uma salvação sem novo nascimento, vive um perdão sem arrependimento e vive um evangelho sem cruz. O evangelho enfraquecido está esvaziado de conteúdo teológico, no tempo onde as mensagens pregadas têm por objetivo massagear o ego humano, no tempo em que o verdadeiro evangelho não mais é bem recebido porque confronta a humanidade, num tempo em que as pessoas acorrem às celebrações protestantes ou evangélicas com a finalidade de ter a sua alma elevada, a sua autoestima levantada. Eu preciso olhar para você e dizer para você, no poder do Espírito Santo, que o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da graça, é o evangelho onde a palavra contribui para que o nosso caráter seja confrontado, e sendo confrontado, seja conformado ao caráter de Jesus. Só existe um sentimento que permeia o coração e a mente daqueles que estão vivendo o verdadeiro evangelho. O sentimento é: eu preciso ser mais parecido com Jesus, eu preciso ter menos de mim e mais de Cristo. Quanto menos de mim existir em mim mesmo, mais de Deus estará em mim. Quanto mais de mim estiver em mim mesmo, menos de Deus eu irei desfrutar. O evangelho do reino, o evangelho da graça, é um evangelho que confronta, é um evangelho que prega sobre quebrantamento, é um evangelho que traz convicção e nojo acerca do pecado, é um evangelho onde tem transformação de vida, é um evangelho que nos encoraja a ter uma vida de santidade, gente. Existe um homem chamado Jonathan Edwards, e a história diz de um grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos através da vida desse homem. A Bíblia diz que Jonathan Edwards, antes de pregar um dos seus sermões mais famosos, ele se submeteu a 3 dias e 3 noites de profundo jejum e oração. Presta atenção. Existe um sermão, uma pregação muito famosa, conhecida por aqueles que estudam e que leem os grandes avivamentos que aconteceram. E Jonathan Edwards, antes de pregar um dos seus sermões mais famosos, a história diz que ele se submeteu a jejum e oração 3 dias e 3 noites. Sabe qual era o nome desse sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história diz que quando Jonathan Edwards assume o púlpito e começa a pregar sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, a história diz que as pessoas, ao ouvirem o que ele falava pelo poder do Espírito, elas se agarravam às pilastras do templo, elas se jogavam no chão, elas gritavam horrorizadas, sentindo o peso do seu pecado. Aí a gente vai nas igrejas do evangelho enfraquecido, e a gente sai de lá como se nada tivesse acontecido. Olha, o culto hoje foi muito bom. Óbvio, ninguém disse que você está roubando a Deus quando você não é generoso a partir do dinheiro que Ele te dá. Ninguém disse que se deitar com a mulher de outro, ou deitar com outra mulher que não seja sua, é pecado e você é um adúltero. Ninguém diz que se você sonegar o imposto de renda, você está cometendo pecado. Ninguém diz, ninguém te confronta. Por quê? Porque a preocupação não é você estar perto de Deus, a preocupação é o que você traz para o reino de Deus, que na verdade não é reino de Deus.
mas é o reino de um homem. Porque se o reino de Deus dependesse do dinheiro que ele colocou no seu bolso para existir, não seria reino de Deus, seria reino da humanidade. Deus não depende de você para promover a glória dele. Usar você nada mais é do que um privilégio que você recebeu de ser habitado pelo Espírito Santo, e através da presença do Espírito Santo em você, através dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, haver promoção da glória de Jesus. A psicologia, a antropologia, a filosofia tomaram o lugar da teologia no evangelho, enfraquecido pelos evangélicos. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de se levantar um grupo de homens, chegou a hora de se levantar um grupo de mulheres, chegou a hora de se levantar um grupo de pessoas que irá rejeitar contundentemente esse evangelho que ultrapassou a doutrina de Cristo, deixando os verdadeiros ensinamentos de Jesus para trás. Chegou a hora de se levantar um grupo seleto de pessoas comprometida com a suprema verdade, que vai pregar com ousadia, vai pregar com coragem, vai pregar com intrepidez, mesmo que isso lhe custe a vida. Chegou a hora de se levantar um exército do evangelho do reino e da graça, que não vai comercializar o evangelho, que não vai tornar o evangelho mercadológico, capitalista, não vai vender o seu caráter, não vai negociar princípio. A pergunta é: onde estão os profetas? Onde estão as profetisas? Onde estão os homens de Deus? Onde estão as mulheres de Deus? Onde estão os 7.000 joelhos que ainda não se dobraram diante do evangelho enfraquecido, propagado por muitos evangélicos? Será que nesse auditório tem algum desse povo? Chegou a hora de se levantar. Os grandes avivamentos da história não começaram com uma multidão. Os grandes avivamentos da história tiveram início quando um grupo de pessoas, ainda que pequeno e irrelevante diante da grande massa, se sentiu encorajado pelo poder do Espírito Santo, não a criar verdades novas, mas retornar às verdades antigas, e não viver de acordo com o padrão estabelecido pelo evangelho falido, enfraquecido pelos supostos evangélicos. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: existia um mestre chamado Dwight Lyman Moody, mestre Moody. E uma vez ele ouviu um pregador dizendo que o mundo está para ver. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem. O mundo está para ver no que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que se entregue a Ele totalmente. A pergunta que eu faço é: será que nesse auditório existem um desses 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal,